Fala, família Leonardo aqui, olha só, eu sei que a minha internet está uma bagaça, a minha pressão também já está quase de arrasta, mas por compromisso com vocês, carinho com todo mundo, porque eu tenho muita coisa importante para poder passar a vocês aqui, sem contar que hoje eu estou com um time de reforço, caso a minha internet maravilhosa aqui no meu bairro, sabe, se ela der problema, mal ou bem, aí o Fabinho, juntamente com o Deco, o Luiz Amadeu e o Bruninho, vão dar sequência aqui ao nosso vídeo. Mas hoje nós vamos falar demais e não adianta falar que eu estou secando, tá bom? Eu não estou secando nada porque o Vasco se seca por si só. Mas depois dessa última rodada do Campeonato Brasileiro e desse jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense, eu não tenho outra coisa a não ser, fazer a simulação aqui do Campeonato Brasileiro, porque será que ainda dá para, morder uma pré-Libertadores? Será que o Vasco consegue jogar pior do que jogou? E também sobre essa recuperação financeira que, mais uma vez, o Carregal, juntamente com o Amodeu, teve falando muito a respeito disso. Não vamos vender o Vasco de qualquer maneira, não vamos cometer o mesmo erro. O outro fala ali que vai ter dinheiro o ano que vem para poder contratar. E já que está falando de contratação, vamos ter que falar desse time de scouts do Vasco, que nós vamos começar a botar essas figurinhas na tela, para quando você tiver de cobrar, você saber qual é o nome das figuras que estão ali. Sem contar também que, olha só, depois de muito tempo, o Vasco não está no top 10 dos clubes que estão ali naquela porcentagem com possibilidade de ainda ser rebaixado. E para poder finalizar, Vasco que vai ter que ir atrás de um zagueiro, depois dessa especulação do Léo. Teve um outro zagueiro emprestado do Vasco, que parece que foi campeão, vai jogar Libertadores. E aí eu vou voltar a falar de novo. Essa galera do scout aí vai ter que fazer a diferença, porque nós estaremos aqui para cobrar. Deco tá doidinho para falar, olha só, todos eles, tá? Mas só depois da vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já, ali, agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui nesse canal, graças a vocês aí do outro lado e também desse time maravilhoso que estão aqui comigo, exatamente hoje mais cedo, tá? 00:02, para poder gravar esse vídeo. Então, para você que está do outro lado, minha internet deve estar travando pra caceta, mas eu vou passar a bola aqui pro Fabinho. Bom, não vou deixar ninguém dar bom dia e tudo mais. Conforme for falando, vai cumprimentando a rapaziada, porque nós temos muitas informações importantes. E eu queria só lembrar, tá, Fabinho, para você e para a galera que está em casa, que o Olímpia foi campeão. E, de repente, Fabinho, tem muita gente aí perguntando o que isso tem a ver com o Vasco. Fabinho, conforme eu vou botando as informações aqui embaixo, tu vai jogando na tela para mim, por favor? Porque, cara, o Olímpia foi campeão do Campeonato Paraguaio, e aqui, ó, pra gente poder seguir, Deco. E detalhe, tá? O Deco tem uma informação importante a respeito desse cara aqui. Ô, Deco, o homem foi campeão. E já vou botar um outro card aqui, porque tudo indica ele vai jogar Libertadores do ano que vem. Como é que tá essa situação do Manu Capasso? Fala com exclusividade aqui. Bom, pra galera do Na Torcida Vascaínos, bom dia, Deco. Sim, pessoal, muito bom dia, Léo, bom dia, Fabinho, bom dia, Bruninho, Brunão, no caso, Bruninho é o Santana, Brunão e o Luiz Amadeu. Gente, olha só, sobre o Manu Capasso, eu entrei em contato com o staff do jogador, que já se encontra, tá, Léo, lá em Assunção, certamente já foi lá já até para comemorar esse título antecipado do Olímpia, e ele me falou o seguinte, que daqui a 2 a 3 dias ele vai se reunir com a diretoria do Olímpia para finalizar a questão da compra, e aí vai saber como é que vai ser, se vai ser pagamento parcelado, se vai ter aquela questão lá do Galarza, tem toda uma atmosfera envolvendo a questão da compra entre Olímpia e Vasco sobre Manu Capasso. E uma pergunta, bom dia, meu amigo Amadeu, é que o Capasso postou nas suas redes sociais que o Olímpia está classificado para a Copa Libertadores de 2025.
E muita gente aí chegou a cogitar o Capasso de volta, inclusive o Pedrinho, em entrevista, falou sobre isso, né? Que eles teriam que esperar para saber o que iria acontecer. Mas a pergunta que eu te faço, será que o Capasso vai querer voltar para o Vasco ou vai querer continuar no Olímpia, Amadeu, para jogar na Libertadores, que eu acho que ele nunca jogou, tá? Como jogador profissional. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Bom dia, Léo. Bom dia, Deco. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Bruno. Bom dia a essa audiência aí que nos assiste. Léo, meu achismo, tá? O cara é campeão paraguaio. O cara vai disputar a primeira Libertadores. Eu concordo contigo. Eu acho que é a primeira Libertadores do menino. Eu acho que ele não volta para o Vasco, não. Mas é um achismo meu. Pode ser aí que, de repente, o Olímpia queira comprar, né? Também, né? Queira comprar, não reemprestá-lo, porque eu acho que não teve preço de passe fixado. Então, o Manu Capasso vai querer jogar uma Libertadores, cara. Ele não vai querer voltar para o Vasco, não. O Léo, não sei se você se lembra, mas eu fiz essa pergunta para o Pedrinho na coletiva do Capasso. Ele falou o seguinte: vamos avaliar o que vai acontecer. Então, não tinha uma certeza, mas ele também deixou em aberto a possibilidade. Então, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Bom, então é isso, né, cara? Eu acho que a situação do Capasso, ela ficou, sim, entreaberta. E para isso, como nós falamos aqui no início desse vídeo, Fabinho, meu amigo Bruno Coelho, nós vamos precisar demais, tá? Que esse time de scout do Vasco, que teve muito mal nessa janela de meio do ano, venha trabalhar. Eu vou deixar o Fabinho ler essa matéria e depois o Bruninho aqui, ele vai deixar o seu bom dia e também sua opinião sobre esses nomes que agora tem rosto. Bom dia, Fabinho. Bom dia, minha torcida vascaína. Então vamos lá, a informação aí, ó. O levantamento feito pelo Analisa Vasco. Primeiramente, é importante saber que a decisão final sobre uma contratação cabe ao diretor de futebol, não ao scout. O departamento de mercado realiza a filtragem e o levantamento de nomes, repassando essas sugestões diariamente ao departamento de futebol. O atual diretor de futebol é Marcelo Santana. Em agosto, o Vasco contratou Daniel Brito, ex-Flamengo, para ser o novo Head Scout. O Head Scout lidera a equipe de observação, identifica talentos, analisa o mercado, supervisiona relatórios e utiliza dados para orientar contratações. É peça-chave na montagem e manutenção de... Clica ali no mostrar mais, Léo. Ah, tá. Manutenção de elencos competitivos. Atualmente, Daniel integra a equipe de scout do Vasco, trabalhando ao lado de outros 3 analistas de mercado, Saulo Matos, Ian Moura e Anderson de Almeida. Ian subiu da base e Anderson, ex-Bangu, foi contratado recentemente. A função do analista de mercado no futebol é responsável por estudar e identificar oportunidades de contratação, avaliando o desempenho de jogadores, tendências de mercado e necessidades da equipe. Pedrinho, em coletiva, disse que já fizemos algumas mudanças no setor de scout e começamos a entregar ali um perfil, um diagnóstico de atletas que entendemos que servem para o Vasco. O que a gente passa para análise de mercado é isso, perfil de atleta e a prateleira de... Coloca, mostrar mais. Ali, a prateleira de mercado. Ali a gente precisa ser certeiro. Provavelmente não vai ser um jogador com um nome à altura, mas ele tem que responder tecnicamente. Bom, Bruno, e aí, cara? Convence a você esse time de scout do Vasco da Gama? Quer olhar as fotos de novo? Boa noite, Léo. Boa noite, Deco. Boa noite, bom Fabinho. Dia, né? Boa noite. É bom dia, cara. Eu tô bem. Tô bem, tô salvo. Bom dia, Léo. Fuso horário, tá? Em outro local. Mas a gente tinha comentado na outra live, eu comentei até sobre isso. Esse ponto que é trazido ali no finalzinho, né? Que fala que não vai ser um nome, não será um nome à altura, mas já será avaliado. Volta batendo a mesma tecla que batia anteriormente. Se não vai investir em jogador, por que não investe no scout? Pega um scout de peso. Se a gente não está com condições para pagar salário alto para jogador,
comprar um jogador num valor que, em euro, até para o jogador, a altura tem que ser um jogador que esteja representando, que esteja desempenhando, né? Ou no mercado nacional, que vai ser difícil tirar de algum time, já que não se quer investir num jogador, ou fora do país, sem contrato, algo do tipo. Mas ainda assim vai ter o salário. Por que não contrata um scout? Contrata uma empresa de scout que tenha, às vezes, um grupo maior de profissionais, não desmerecendo os que estão aí, que ainda a gente não viu o trabalho deles sendo desempenhado. Mas, a meu ver, é periclitante, porque se não vai investir em jogador e no scout está pegando jogador, pessoal, com todo respeito lá, do Bangu, que era da nossa base, um que não era o principal do Império do Mal, mas veio porque estava lá, como o principal nosso aqui, o Head Scout, que era alguém que auxiliava lá, tá complicado. Nosso time esse ano que vem vai ser mediano também. É o que me leva a crer. Para a gente poder seguir, tá aqui mais uma informação, porque parece, Fabinho, que agora o Vasco vai abandonar a Liga de Futebol União. Lembrando que o Vasco já pegou um pichechel importantíssimo, tá? Na época da 777, e é nessa hora que o Amadeu vai mandar. Eu estou muito cansado, porque o Vasco, para poder fechar com a Libra, ele vai ter que devolver quanto, Fabinho? Lê essa matéria aí, por favor, Fabinho. A matéria é publicada pelo Narradores Brasileiros, tá? Vasco flerta com Libra, pode deixar LFU, Liga Forte União. Lideranças da Liga do Futebol Brasileiro Libra convenceram o presidente do Vasco, Pedrinho, a deixar a Liga Forte União, LFU, e alinhar no grupo encabeçado por Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Se o clube resolver aceitar o convite da Libra, terá de devolver os 100 milhões da LFU já recebido pelo time de São Januário e arcar com as penalidades previstas em contrato. Por isso, o caso está em análise. Os times da Libra fecharam com o Grupo Globo, enquanto os times da LFU firmaram acordo com a Record, YouTube e Prime Video. A informação é do Extra, tá? E foi republicada por Narradores Brasileiros. Então é isso, Léo. Curioso. Pergunta que não quer calar, Amadeuzinho, para querer pular fora desse barco aí, é porque, no mínimo, a promessa lá do outro lado foi maior. Agora, será que lá do outro lado eles vão cobrir essa bronca de mais de 100 milhões, Amadeu? E aí? Léo, se não cobrirem essa diferença aí, realmente não dá para entender. Espero que seja uma coisa boa para o Vasco. Porque, como diz um amigo meu chamado Luiz Amadeu, eu estou cansado disso. Rapaz, é a verdade, né, cara? Porque quando a gente para analisar, ô Deco, esse papo de mudar, depois que pegou mais de 100 milhões de reais, Deco. Porra, Dequinho. E aí? Cara, mais uma novela, né, Léo? Porque, cara, são 100 milhões. Tem novelas, cara. São novelas. Só tem novela. Vasco daqui a pouco vai virar ou a TNT Novelas, uma Rede Globo. E, cara, é brincadeira não, cara. É muita novela. E, cara, devolver 100 milhões assim... Não, e detalhe que o Vasco, eu acho que tem que devolver 20 milhões. Tem um rolo desse aí, não tem, ô Fabinho? Será mais que é de 100 milhões. Fabinho? É mais de 100 milhões. Não, o Vasco dizem que tinha que devolver um dinheiro já à Liga de Futebol. É verdade, nem tinha pingado a mais. Será que, de repente, o Vasco quer pular do barco por causa que tem que devolver essa grana, meu irmão? O curioso, Léo, e da onde? Será que o Vasco já não usou esse dinheiro? Tem isso também. Cara, que usou, rapaz. Usou. Bom, quem usou foi a Seven. E em falar em Seven, parece que o senhor aqui, Felipe Carregal, teve falando mais uma vez sobre vender o Vasco e a forma que vai vender. De repente, ô Fabinho, eles não querem passar por aquilo que eles estão passando, porque é claro que a 777 deixou um rombo enorme. A dívida da SAF do Vasco de 700 milhões herdada pelo CRVG já chegou a mais de 1 bi, e o Felipe Carregal teve mais uma vez explicando como será todo esse modus operandi para poder vender o Vasco de novo. Será que vai vender? Eu também tenho essas dúvidas, tá? Eu entendo 100% a ansiedade do torcedor. É absolutamente compreensível, até porque a gente vem de décadas de promessas não cumpridas. Só que o meu lado torcedor aqui não pode falar mais alto do que o meu lado gestor. Tá? E como gestor, eu não posso tratar esse processo de venda como ele foi tratado no passado. Tá? Todo mundo sabe que o processo de venda para a 777 foi um processo que foi muito rápido, faltou transparência
e deu no que deu. Tá? Então, nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade, para que não cometemos os mesmos erros do passado. Tá? Porque, veja, eu não estou... A diretoria administrativa não pega um classificado e anuncia vendem-se ações da Vasco SAF. Não é assim que funciona. Tá? Isso é um processo que demanda tempo, cuidado e responsabilidade. Tá? Porque é muito fácil um outro oportunista chegar aqui em São Januário prometendo mundos e fundos e não entregar nada. Tá? Que foi exatamente o que aconteceu. Então, nós não podemos cometer o mesmo erro. Tá? E esse processo de reestruturação, o Vasco não está em recuperação judicial, isso é importante frisar. Tá? A gente está num processo de reestruturação, tá? No qual está sendo feita uma mediação com os credores. E qual é a importância dessa mediação? Essa mediação, essa reestruturação, ela vai caminhar em paralelo à busca por um novo investidor. Tá? Por quê? Porque, Miguel, um dos pontos sensíveis da negociação passada foi a pressa. E, acredito eu, a pressa porque o Vasco estava numa situação financeira horrorosa. Tá? E justamente para que o Vasco fique numa posição mais confortável, tá? Numa posição em que a operação do dia a dia seja mantida, é que o Vasco iniciou essa reestruturação. Isso, na minha opinião, deixa o Vasco menos fragilizado numa negociação com o novo investidor. Eu entendo. E aí, ó, para contribuir com isso tudo, vamos aqui para o Carlos Amodeu. A gente sempre se confunde Amodeu, porque a gente já tem um Amadeu aqui, a gente fala, tem que pensar. Eu falei Amoedo direto. Deixa eu mudar aqui só a tela. Uhum. Só um minuto, galera. Porque o que vai falar aqui agora o Carlos Amodeu corrobora muito com o Carregal. Bom, cara, pelo menos, cara, parece, tá? Que os caras estão tentando fazer alguma coisa. Agora, Amadeuzinho, bota na tela aí, Fabinho. Quantas vezes você já ouviu falar de recuperação financeira, sobre reestruturação, hein, Amadeu? Olha aqui, ó. Olha a olheira. Olha o... Tá cansado? Tô cansado de ouvir isso. É exatamente isso aí. Vamos lá. Vamos aqui chutar aqui o Amodeu. O Marco pergunta o seguinte: vejo com bons olhos a decisão de negociar com cada credor pessoalmente, além da redução drástica de juros, pode-se, quem sabe, até reduzir o valor original da dívida. Agora, a pergunta que todo torcedor deve estar se fazendo é de onde vai sair o dinheiro para negociar com esses credores, visto o quanto tem sido pequena a receita do Vasco atualmente. Bom, sobre essa pergunta do Marco, a gente já teve a oportunidade de responder nas perguntas anteriores, mas eu vou procurar dar um enfoque diferente falando sobre as receitas do Vasco, que aqui ele comenta. É fundamental dizer que quando nós chegamos ao clube, né, nós nos deparamos com uma situação de uma subutilização e um subaproveitamento de todo o potencial de receitas do Vasco. Bom, um exemplo bem objetivo é o fato do Vasco hoje ter mais de 20 milhões de torcedores e nós, quando chegamos aqui há cerca de 4 meses atrás, encontrarmos um quadro de sócios com apenas 32, 33 mil sócios ativos. É subaproveitado o potencial desses milhões de torcedores do Vasco para o seu engajamento enquanto sócio-torcedor. Fizemos uma campanha importante com a chegada do Coutinho e rapidamente o torcedor respondeu e nós hoje temos um nível muitíssimo melhor com 65 a 70 mil sócios. Estamos satisfeitos com isso? Absolutamente não, mas já estamos captando um volume de receitas mensalmente razoavelmente superior, o dobro, né, da receita que nós tínhamos antes. Mais um exemplo importante nos últimos 4 meses, nós concluímos 4 novos patrocínios para o clube, né, 3 patrocínios já anunciados, um patrocínio que está em vias finais de conclusão de contrato que será anunciado oportunamente e ainda temos outras oportunidades de novos patrocínios. Recursos esses que estão... Deixa eu vazar uma informação aqui, hein, Fabinho? Que tem mais um patrocínio para pintar no Vasco aí, ó. Isso aí quase não se falou, hein? Isso aí dá um corte, hein? Aí, ô Bruno, pelo amor de Deus. Opa! Quem será esse? É o Fabinho. Qual será esse patrocínio agora? Porque ele falou com a boca cheia, ô Deco. Sim, já tá engatilhado. Deu uma de boca de sacola, que a gente fala. Ele quase entregou aí a fita toda. Vamos lá. Estão sendo todos eles aplicados no cumprimento dos nossos compromissos cotidianos. Então, parte dos recursos para o nosso custeio do dia a dia tem vindo do nosso melhor aproveitamento da capacidade de geração de receitas do Vasco. Os recursos financeiros para que a gente possa aplicar na reestruturação e no pagamento da dívida reestruturada virão, como eu disse anteriormente, de instituições financeiras que já se colocaram à disposição, que já apresentaram proposta para apoiar o Vasco nesse momento, que acreditam, como o mercado todo também acredita, no potencial do Vasco e no potencial de recuperação que o clube tem num curto, médio espaço de tempo. Cara, empresas que vão ajudar o Vasco nessa reestruturação financeira, como se tivesse alguns credores que tivessem ali colocando uma grana no Vasco.
Será que vai surgir alguma carta de crédito aí, de intenção de crédito, para o Vasco pegar um dinheiro, tipo uma Crefisa da vida, que bota uma grana no Vasco aí, o Fabinho, e depois o Vasco vai pagando aos poucos? Porque essa fala aqui me chamou a atenção, tá? Vou repetir aqui, ó. E no pagamento da dívida reestruturada, virão, como eu disse anteriormente, de instituições financeiras que já se colocaram à disposição, que já apresentaram proposta para apoiar o Vasco nesse momento. Vai vir de instituições financeiras, sabe? Para poder ajudar o Vasco nessa proposta aí de reestruturação. Cara, isso aí foi curioso, hein? E ele fala que já apresentaram propostas. Vamos ver que bicho vai dar. Para mim poder seguir, vamos falar um pouquinho de futebol, porque a dúvida que não quer calar. Fábio Torres é essa daqui, ó. Pronto. Felipe Coutinho é a grande dúvida, porque, por incrível que pareça, galera, essa daqui foi a última postagem de um treinamento do Vasco. Não botei na tela, não? Não. Vem não. Porra, mano, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, tudo de novo. É porque, cara, eu esqueço que eu não tô no OBS. Mas eu vou voltar aqui, ó. Porque a grande dúvida é essa aqui, ó. Esse daqui foi o último treinamento. Bota na tela aí, Fabinho. Já tá. Esse daqui foi o último treinamento exibido pelas lentes da Vasco TV, no dia 16. E nesse treinamento aqui do sábado, o Felipe Coutinho, ele só esteve treinando na academia. Anteriormente, aqui o Atenção Vascaínos já tinha trazido informações a respeito do Coutinho, que ele aparece na reapresentação, treinando com bola. Na quinta e na sexta-feira, o Felipe Coutinho, ele ficou, pelo menos no treino indoor, basicamente na academia do Vasco. E ontem, no caso, no sábado, o Felipe Coutinho também treinou na academia. Como a Vasco TV não trouxe as imagens do treinamento de domingo, Léo, mas domingo não foi folga? Não, galera. Segundo a programação do Vasco, que eu vou aumentar aqui agora para vocês. Tá aqui, ó. Segundo a programação do Vasco, deixa eu catar a borboleta aqui. Pronto, achei. Segundo a programação do Vasco, treinamento na parte da manhã rolou no CT Moacir Barbosa. Bota na tela, meu amigo Fábio Torres. Tá aí, ó, para todo mundo ver. Domingo teve treinamento. Mas domingo não teve exibição desse treinamento, não tem uma foto, não tem nada. E a pergunta que não quer calar. Aí, ô Deco, o homem se reapresentou na quarta, depois daquele feriadão que o Vasco deu, que o Deco só está aproveitando agora. Entendeu? Aí, quer dizer, ó, apresentou na quarta, foi pro campo. Aí, na quinta e na sexta, né, foi mais ali a parte de academia. Sábado também. Ontem não teve mais. E a pergunta que não quer calar. Felipe Coutinho vai estar em campo na quinta-feira contra o Internacional, Deco? Cara, é uma coisa muito difícil de comentar, Léo, porque assim, ele voltou a fazer reforço muscular, ele já não estava bem, aí volta a pergunta, por que ele jogou então no último jogo lá contra o Botafogo? Não, foi o Fortaleza. Para que ele entrou? Se ele não estava 100%. Para que ele viajou? Para desgastar? Para que ele... Cara, é as coisas que eu não entendo no Vasco. Sinceramente, não entendo. O planejamento do Coutinho tá bem esquisito. Tá muito. E aí, Perfeito, Fabinho. Fala. Não, e tem uma coisa interessante, porque uma coisa, o Pedrinho falou na coletiva que ele tá com muita vontade de jogar, que lembra a época que ele era jogador, que também agia da mesma forma. Mas vamos entender. Então a comissão técnica está fazendo o que o Coutinho quer ou o que tem que ser feito para o Coutinho? É uma dúvida. É uma pergunta boa. É uma boa pergunta. Porque ele está indo porque ele quer jogar e ele é que está determinando a ida dele ou não? E o planejamento, como foi para o Jair, como está sendo para o Paulinho, que está sendo cumprido, aí a gente tem visto. O Jair já vem jogando, Paulinho que sabe, joga aí próximo jogo. Coutinho, então, não está nesse planejamento? Uma boa pergunta, né, Amadeu? Ficamos aqui nessa questão. Porque, sinceramente, eu não sei. A única coisa que eu sei, ô Fabinho, é que depois de muito tempo, você não vai ver o Vasco no top 10 dos clubes
que estão correndo o risco de ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Aqui está, ó, do 20º ao 10º, e você não vê o Vasco nessa relação. Nenhuma Ô, Fabinho, quanto porcentagemzinha. tempo, Fabinho? Quanto Muito tempo você não vê isso daí, Fabinho? Difícil. O Vasco entrar no campeonato sem ter esse risco de rebaixamento, ou pelo menos não tá ali, né? Tem que fazer um bom Aqueles levantamento para fazer, Léo. Quando é a última vez? Quando Acho foi a que foi em última vez? 2017, não foi? Foi. 2018, nós brigamos para não cair. 2019/20, o Vasco caiu. Correto? Uhum. Voltou em 23. 2019 o Vasco, brigamos de o Vasco novo, se livrou. Foi o time do Lucha, 2019. Não, pô, 19 e 20. O Não, Vasco 19, foi aí depois... 19. O campeonato Aí 20 e 21. 2000. Não, 20 e 21. 21. É, Ah, tá aquele certo, problema... 2021, foi, 2021, é. Isso aí, 19 não, Foi mas rolo do... 2019 foi o time do Lucha, o time do Luxemburgo. o time do Luz também foi um time também que Que jogou acabou brigou pra ficando não em cair. Mas brigou pra não cair. brigou pra não cair, É. mas ficou até em 10º ou 11º, coisa O assim. Lucha salvou o Vasco. Mas daquele teve ano. também ali um percentual, né, de risco de Sim, queda. sim. Eu acho que o último foi mesmo de 2017. E aí, ô Amadeu, pra gente poder finalizar, você que é um cara que tá sempre com a luz de LED acesa aí, tá sempre empolgado, Amadeuzinho. Eu quero saber de você, Amadeu. Será que ainda dá? Hein, Amadeu? Será que o Vasco consegue ainda morder essa vaga de pré-Libertadores? Porque os últimos jogos do Vasco foram pavorosos, Amadeu. Bom, mas tá indo na colocação, essa 33ª rodada. Todo mundo também acabou aí perdendo. O Cruzeiro perdeu, não perdeu? Empatou com o Império do Mal, não foi? Não, perdeu pro Flamengo, 1-0. Perdeu o gol do... O Bahia perdeu de virada e o Atlético Davi Luiz. perdeu agora para o Atlético Paranaense, que conseguiu até respirar na tabela. Amadeu, ainda dá para sonhar ainda, Amadeu? Claro que dá. O Atlético Mineiro perdeu os dois jogos que estavam atrasados. O Cruzeiro perdeu para o Império do Mal e vai disputar uma final agora de Sul-Americana. O Bahia vem numa decadência, assim, eu não sei se os caras já estão nessa vibe de férias, o caramba. Apesar que o Bahia tem também uma empresa séria por trás disso, que é o Grupo City. E o Vasco não soube aproveitar, né? Um jogo horroroso contra o Botafogo e um jogo super horroroso contra o Fortaleza. Então, como nós somos vascaínos, eu sempre sou um cara otimista, apesar que no último jogo, meu Deus do céu, acho que todo mundo ficou meio estressado. Então, vamos fazer um simulado aqui rapidinho, só dos jogos do Vasco. Mais tarde eu vou trazer um simulado de toda a tabela. Só para a gente aqui entender mais ou menos quantos pontos o Vasco faz. E se isso daí é número de Libertadores. Tá na tela, Fabinho? Tá na tela. Então vamos lá, Fabinho. Vasco e Internacional, na sua opinião, rápido? Sem clubismo ou com clubismo? Não. Sem. Cara, tua opinião. Cara, minha opinião, acho que o Vasco vai perder pro Inter. O Inter tá muito melhor, pô. Então vai lá. E aí, ô Deco? Cara, por incrível que pareça, eu ainda acredito, porque eu não vejo o Internacional ser essa Coca-Cola toda fora de casa, tá? E aí, Bruno? Vasco 1-0, porque Vasco, se não falha a memória, você perdeu um jogo Obrigado do São Januário. um resultado, sabe? Só perdeu um jogo. Amadeu. 1-0 Vasco também. Eu vou no Brunão. Então, Vasco só perdeu um jogo do São meu irmão. Januário no Brasileirão, se não falha a memória. Pronto, 1-0. Vamos seguir para a próxima aqui para não demorar. Vamos lá. Próximo jogo do Vasco, depois desse, será Vasco Corinthians lá. Para mim, perde, tá? Para mim, lá perde. Acho que belisca o Mas e aí? empate. Acho que dá pra beliscar um empate lá também. E aí, ô Deco? Cara, contra o Corinthians lá, eu vou botar, acho que vitória do Corinthians, cara, porque eu acho muito difícil, Valeu. muito difícil. 2-2. Então o empate venceu. Tô indo pela maioria. Valeu, galera? Vamos lá. O próximo, depois desse, é Atlético Goianiense. Esse aqui é Vitória. Tem que ganhar. Aí Mas de vamos 1-0, seguir. a gente já ganha tempo. A gente ganha tempo Pelo aí. amor de Deus. Se não ganhar do Atlético Goianiense, não ganha de Não ninguém. ganha mais de ninguém, Eu tô botando o isso é verdade. placar mínimo. E o Atlético Mineiro? De repente, Também vai acho vir jogo com a também. faca- ó, o Atlético pode vir aí com a faca nos dentes, tá? Porque pode ser vice pro Botafogo
e ainda tem que tentar buscar uma vaga de pré-Libertadores. Tá muito comprometida a campanha do Atlético, tá? Tá muito. Inclusive, lá o Milito, não é isso? O nome do técnico Isso. lá? Gabriel Milito. Teve falando que o desempenho do Atlético caiu muito, que eles não estão satisfeitos. Mas e aí? Vasco e Atlético, eterno freguês. Ganhar esse jogo tem que ganhar. Acho que ganha. E lembrando que esse jogo o Devinho joga, né? Joga. O jogo. E aí, ô? 1-1. Acredito que é 1x0 também, porque o Vasco joga em casa. Eu acredito na vitória do Vasco 1-0. Então, o Vasco venceu essa daqui. Sem clubismo, né? Sim. Esses clubistas da porra, meu irmão. Não, pô. O Vasco em São Januário tem desempenhado. Esse aqui, pra mim, o Vasco vence o Cuiabá. Mas Também acho. Eu Pra também mim, acho. também. Última rodada ainda por cima? Com certeza. Pro Bruno, o Vasco vai terminar o ano invicto. Não vai perder nenhum jogo. Pô. Isso Cara, não é clubista. É. E aí o Vasco terminaria o campeonato com 56 pontos é número de classificado, hein, gente? A gente foi clubista, gente. não, mas Verdade não é essa. impossível, Fabinho. Não é Não, a impossível. gente botou que o Vasco só vai perder um jogo, cara. Não, irmão, mas vamos lá, pô. Vamos ver os resultados aqui, então. Vasco e Cuiabá. Vasco 1-0. Eu acho que o Vasco ganha. Sim. Vasco e Atlético. Eu acho também que o Acho Vasco que ganha ganha do também. Atlético. Aí, porra. Vasco e Atlético Em Goianiense. casa. Fabinho. Em casa. Em casa. Ganhar. E é um detalhe. Entendeu? E é um Eu detalhe, acho que porque único o ponto Vasco. fora da curva é esse aqui, ó. Eu O botaria Inter, aqui, né? o Vasco- Ah, o eu acho que Corinthians. Eu acho que o Vasco perde esse jogo, mas aí é 55 pontos, Fabinho. Sim. Porque também, meu irmão, se não ganhar do Inter, vamos botar aqui, ó, contra o Inter 1-1. 53 pontos, Fabinho. Exato, Tá na- Fabinho. Fabinho, e aí? Tá na briga. Sem Não, clubismo. eu acho que dá pra chegar. Mas o Vasco vai ter que jogar mais do que tá jogando, cara, pra conseguir esses pontos aí. Do jeito que tá no mas momento, aí, não dá pra fazer essa pontuação Sim. toda, não. mas aí, ó, pra gente poder ter certeza disso tudo, nós vamos depois fazer aqui um videozinho de toda a tabela, com esses mesmos cidadãos aqui. Porque para esse vídeo não ficar longo, eu só fiz a do Vasco. À tarde eu vou trazer um outro vídeo de todas as 5 rodadas, a tabela inteira, todos os times. Aí nós vamos ver também, sem clubismo, se o Fabinho vai defender com unhas e dentes aí esses outros times de perna. É isso que eu quero saber, né, Amadeu? Porque Criciúma, também Juventude, eu quero Atlético ver como Paranaense. é que você vai fazer em cima do Cruzeiro, que não tá jogando porra nenhuma, que o seu Diniz não ganha lá. Aí E tem eu quero saber detalhe. como é que você vai fazer com o Bahia também, que tem muito tempo que não ganha, com o Atlético Mineiro, que tá em declínio. Pra mim, o Vasco ainda tem chance. Só tem que jogar um pouquinho de bola. Se jogar a metade que jogou contra o Bahia, bate 56 pontos aí brincando. Mas isso vai ficar pro vídeo da tarde. Boa noite. Bom dia, Bom né? dia. Bom dia dia, para vocês. bom É porque a gente tá dia. gravando à noite, tá? Tá gravando à noite. Mas bom dia para todos vocês. Deixe as suas opiniões, porque o Amodeu falou que de repente o Vasco vai pegar um dinheirinho emprestado e ainda vai lançar um patrocínio. Deixou entender isso. Sim. O outro falou que não vai vender o Vasco assim. Eu fico me perguntando se vai vender ou não. Contrapartida, o time de scout está aí, porque tem que montar um time. Já imaginou, Amadeu? Se classifica para Satisfatório, a Libertadores? Com essas barangas que tá aí, ô Deco? Vai ter que melhorar. Deus me livre. E para poder finalizar, e aí, dá para sonhar, Bruninho, ainda? Fabinho acredito tá que debaixo dá. da cama. Fabinho Acredito só que vive dá. debaixo da Não, e cama. pré-Libertadores, talvez o Capasso vença, pode classificar, hein? Fabinho vai gostar do Capasso. O Capasso é forte, Fabinho? Vai ser forte. Então demorou, galera. Ó, beijo no coração, deixa a sua opinião. Mais tarde a gente volta. E eles vão simular aqui agora, tá? O vídeo da noite. Não tem jeito. Tá aqui. O meu avô já dizia: soldado na guerra que é trabalho. Fui.